Código da Vida – Como mudar a sua realidade. O código-fonte da paranormalidade, das muitas vidas, as outras formas de vidas, múltiplas realidades, sincronicidades e emaranhamentos quânticos na mente que busca em si mesma conhecer o poder da manifestação de novas realidades. Essa é a real possibilidade de gerar uma vida mais abundante e feliz. Aquele que dominar o tempo será capaz de transformar sua própria realidade. O propósito da nossa existência é o maior dos mistérios. Nossos desafios são de nos tornarmos seres melhores ao sermos capazes de superar dores, dificuldades, separações e a morte. Mas é possível acelerar ou amenizar o processo quando passamos a aplicar o código-fonte da vida. Você já está pronto para receber a revelação desse segredo? Então, preste atenção a essa mensagem. Embora o tempo físico seja unidirecional e os eventos físicos estejam presos ao presente, podemos mentalmente ir e voltar no tempo para repetir episódios passados ou imaginar futuros. A viagem mental no tempo é imprecisa, pois nunca podemos recuperar eventos passados com total fidelidade ou saber exatamente o que acontecerá, mas é adaptável, pois aprimora o planejamento futuro e cria uma sensação de continuidade pessoal ao longo do tempo. O registro da atividade cerebral sugere que a viagem mental no tempo não é exclusiva dos humanos, como muitas vezes se supõe, mas é uma adaptação que remonta à evolução, embora nos humanos provavelmente permita mais detalhes e estrutura narrativa do que até mesmo em nossos primos macacos. A linguagem pode ter evoluído para nos permitir compartilhar nossas viagens mentais no tempo, e esse compartilhamento parece ser exclusivamente humano, uma adaptação à intensa estrutura social de nossas vidas. O tempo é central para nossas experiências por muitos mundos, cada qual está no seu próprio espaço temporal reservado. O tempo é gerado no tecido de nossas vidas. Tudo o que vivemos, o que fazemos no tempo e ao longo dele. Assim, nossas vidas se estendem no tempo, desde o momento do nascimento até o momento de nossa morte. Isso é assim porque elas são basicamente histórias. Damos sentido a nós mesmos hoje, entendendo quem éramos ontem e anteontem. Entendendo o que fizemos e o porquê o fizemos. Assim, precisamos do tempo para extrair sentido da experiência. Nossas memórias moldam nosso eu presente, pois somos o produto de quem éramos e de quem nos lembramos ser. No entanto, quem somos dura apenas um momento. É quem seremos que exige atenção. Estamos sempre nos projetando no futuro. Planejamos meticulosamente as necessidades de nossos eus futuros e o tempo todo sabemos que, embora o que fazemos faça desses eus futuros quem eles são, ainda assim é um conjunto indescritível. Portanto, não é simplesmente porque vivemos nossas vidas no tempo que alguém é capaz de viver um período na Austrália ou em Singapura. É difícil imaginar como as coisas poderiam ser de outra forma. Entretanto, a mecânica que leva à possibilidade desses acontecimentos é muito diferente do que você já possa ter aprendido a esse respeito. No entanto, o nosso próprio tempo é intangível e assim mesmo maleável. Embora estejamos profundamente conscientes do que tem sido nossa experiência de dor e perda, arrependimento e orgulho, pavor e desejo, o tempo parece não ser afetado por qualquer coisa que façamos. Mas isso é apenas uma ilusão gerada pelo processamento do tempo pela dupla mente-cérebro. Einstein teria dito que a única razão para o tempo é evitar que tudo aconteça simultaneamente. O tempo também avança apenas em uma direção, o que pode ser a maneira da natureza de garantir que as coisas não aconteçam mais de uma vez. É claro que há eventos repetidos: o nascer do sol, as fases da lua, a declaração de impostos, mas nunca são repetições exatas. Cada evento é um acontecimento singular.
Como disse o filósofo grego Heráclito, nunca se pode entrar duas vezes no mesmo rio. A impossibilidade de reversão do tempo é às vezes demonstrada por um experimento mental conhecido como paradoxo do avô e atribuído ao escritor de ficção científica René Barjavel. Suponha que a reversão fosse realmente possível, de modo que um viajante do tempo pudesse voltar no tempo para quando seu avô ainda não havia gerado filhos e o matar. Isso significaria que ele, o viajante do tempo, nunca teria nascido e, portanto, não poderia ter viajado de volta no tempo. A natureza abomina um paradoxo. Entretanto, se ele voltou no tempo e encontrou seu avô, significa que o tempo não é realmente linear, e sim apenas o percebemos dessa forma, como um truque da mente para explicar os acontecimentos. Então, talvez exija algo que possamos fazer a respeito dessa verdade, e talvez remontar a nossa linha histórica individual e coletiva. Em nossas mentes, podemos escapar das restrições do tempo físico, imaginando voltar no tempo para repetir eventos passados. A capacidade de fazer isso depende do que é conhecido como memória episódica, a memória de episódios específicos de nossas vidas, nos permitindo voltar no tempo e reviver mentalmente esses episódios. A memória episódica se distingue da memória semântica, que compreende nosso conhecimento sobre o mundo e não está associada a pontos específicos do passado. Também é diferenciada de memórias que são em grande parte inconscientes, como memória para habilidades, como andar de bicicleta ou amarrar cardaços de sapatos. É por meio dessas memórias episódicas que realmente parecemos capazes de pisar mentalmente, se não fisicamente, no mesmo rio duas vezes, ou mesmo quantas vezes quisermos. Nossa capacidade de voltar mentalmente no passado, no entanto, não resulta de uma simples inversão do tempo. Podemos voltar a uma memória de algum evento anterior, mas então o jogamos mentalmente para frente, não para trás. Parece que invertemos o tempo em saltos discretos, em vez de maneira contínua. Por exemplo, as pessoas podem contar para trás, talvez com hesitação, mas cada número é repetido para frente, e não podemos nem começar a imaginar como eles soam para trás. O que estamos então dizendo é que a frase "o futuro do passado" passa a ser mais real do que imaginado. Em nossos movimentos imaginados sobre o mundo, às vezes podemos refazer nossos passos, talvez para descobrir onde podemos ter deixado cair um par de óculos, mas novamente não imaginamos realmente andando para trás ou os óculos saltando do chão de volta para um bolso. Embora possamos antecipar algum acontecimento planejado para o futuro, o tempo em si não pode ser provado. Embora possamos temer a consulta de um futuro dentista, o tempo em si não pode ser tocado. Embora nos lembremos do cair das folhas no outono passado, o próprio tempo não pode ser ouvido. Então, como algo tão central para cada um de nós, para quem somos e com o que nos importamos, passa a ser tão espectral. O que afinal é o tempo? Ele flui como um rio, levando cada um de nós prisioneiro em sua corrente, levando-nos cada vez mais perto do fim de nossas vidas? Ou ele é como uma onda crescente, chegando cada vez mais perto de cada um de nós, vindo do futuro, nos engolfando e depois retrocedendo para o passado? Ou o tempo é estático? Mas se o tempo é mental e a realidade é tão somente uma projeção gerada pela dupla mente-cérebro, então o tempo é uma malha totalmente fluida, tão maleável como uma massa de modelar. De fato, não é isso que oficialmente nos ensinam nas escolas. Entretanto, os bancos de dados científicos nos levam a essas conclusões, tanto quanto muitos experimentos acadêmicos. O tempo seria como uma estrada de mão única que cada um de nós pode percorrer sem chance de voltar atrás? Ou talvez o tempo seja como nenhuma dessas opções. Talvez ele seja como o espaço, algo que podemos navegar livremente para que possamos visitar tempos diferentes,
assim como visitamos lugares diferentes. Talvez possamos viajar no tempo da mesma forma que podemos viajar no espaço. Para compreender a todas essas questões, precisaremos entender de onde surge o tempo, quem cria e o altera, e como será possível não apenas gerar mais tempo, como também bolhas de realidades distintas. O código da vida é o código-fonte e os algoritmos que nos permitem alterar a nossa existência, a realidade percebida, visando uma vida muito melhor e feliz em cada instante mágico. Buscando um grande compartilhamento dessa incrível sabedoria, é que eu preparei 7 aulas ao vivo, totalmente gratuitas. Veja tudo que eu compartilharei com você. Aula 1 de 7. O código-fonte da vida e como alcançar a condição de a reprogramar. O propósito da nossa existência é o maior dos mistérios. Nossos desafios são os de nos tornarmos seres melhores ao sermos capazes de superar dores, dificuldades, separações e a morte. Mas é possível acelerar ou amenizar o processo enquanto passamos a aplicar o código-fonte da vida. Você já está pronto para receber a revelação deste segredo? Aula 2 de 7. O universo interdimensional e as múltiplas possibilidades. A nova ciência dos OVNIs, fenômenos paranormais e dos seres de outras dimensões frente à nossa realidade percebida. Aula 3 de 7. A origem dos deuses, misticismo ou realidade. A procura pela fonte da paranormalidade e das múltiplas realidades do mundo antigo. Aula 4 de 7. A sabedoria primordial, a hermética sobre a ótica da ciência. O hermetismo pode se referir a uma ampla variedade de sistemas filosóficos baseados em escritos herméticos. O uso mais famoso no termo nesse sentido mais amplo está no conceito de hermetismo renascentista, que se refere à ampla gama de filosofias modernas inspiradas, por um lado, nas de Marsilio Ficino, de 1433 a 1499, e de Lodovico Salazari, de 1447 a 1499. Entre outros. O propósito dessa aula é o de alavancar a compreensão deste conhecimento através da ciência atual. Aula 5 de 7. O truque dos magos, percepção além do óbvio. Nós humanos somos muito limitados quando se trata de perceber coisas fora dos nossos 5 sentidos. Precisamos de instrumentos para descobrir e estudar tipos de energias e fenômenos que estão fora das habilidades desses sentidos. Mas há algo que se possa conhecer para realmente alcançar esse tipo de percepção? Aula 6 de 7. A origem da ordem, um mundo além da física. Empatia e a manifestação. O substrato neural da empatia humana, efeitos da tomada de percepção e avaliação cognitiva da empatia, seu impacto individual e na sociedade atual em processo de normalização. O mundo não é uma máquina, mas funciona segundo uma ordem implícita. Nesta aula, veremos a emergência e evolução da vida e a ordem que se estabelece pelos padrões biocêntricos através de fluxos eletromagnéticos. Um tema absolutamente surpreendente e revelador. Aula 7 de 7. O código da fonte da vida e o universo sincronizado. Em um universo onde tudo o que ocorre é devido a uma razão suficiente, a sincronização de acontecimentos potenciais é a resposta deste e de outros universos à nossa assinatura frequencial. Para quem é e para quem não é o curso O Código da Vida, como mudar a sua realidade. Se você deseja uma mudança de vida radical, precisa alterar a visão sobre o poder da sua mente frente à mecânica dessa realidade, descobrindo verdades nunca reveladas que lhe permitirão alterar o potencial futuro, redesenhando o passado, assim gerando condições para uma vida muito melhor. Clique no link sinalizado e se inscreva para não perder nenhuma dessas aulas gratuitas. Eu te verei ao vivo!